Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Esse é um dia muito importante para minha família. Minha querida esposa Cláudia está completando mais um ano de vida. Querida, que Deus te abençoe grandemente e que faça com que você continue sendo essa grande companheira que você sempre foi, essa mãe maravilhosa que você é para os nossos filhos. Parabéns para você hoje, viu? Te amo muito. Que Deus te abençoe. Bom, hoje é sexta-feira e, como todas as sextas-feiras, nós faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que no caso dessa semana foi Jesus, o mediador da nova aliança. Em nosso estudo essa semana, tivemos a oportunidade de entender alguns aspectos realmente interessantes a respeito da nova aliança. Enquanto boa parte do mundo cristão, evangélico, hoje em dia, acredita que a lei de Deus não tem nenhum tipo de ligação com a aliança que Deus faz com o ser humano, nós olhamos para a Bíblia e percebemos que o Senhor Deus deixou muito, mas muito claro, que a lei ela tem o seu papel no contexto da aliança. É claro que quando você olha para a lei de Deus e você entende que a lei de Deus é um requisito para que você seja aceito por Ele, para que você seja salvo por Ele, então você não entendeu absolutamente nada sobre o que é aliança com Deus. A aliança com Deus é totalmente baseada na graça mediante a fé. Quando lemos, por exemplo, o capítulo 15 do livro de Gênesis, quando o Senhor Deus está fazendo aliança com Abraão, o texto vai dizer: e Abraão creu na promessa do Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão ele foi justificado pela graça mediante a fé. Mas então, aonde é que entra a lei de Deus nesse processo? Todas as alianças que o Senhor Deus fez com o ser humano foram baseadas na graça, e é claro que a resposta do ser humano diante da graça do Senhor Deus é a fé. Você crê naquilo que o Senhor Deus está te propondo e então se entrega a Ele. No contexto de Israel enquanto nação, isso aconteceu. Agora, quando você olha para o que acontece depois que você reage à proposta de Deus, à aliança de Deus, e você vai reagir mediante a fé, a pergunta é como a fé age? Tiago, na sua carta, ele vai responder que a fé sem obras é morta. Ou seja, o que o Tiago está dizendo é que, apesar de sermos justificados pela graça mediante a fé, no momento em que você se entrega a Deus e o Espírito de Deus, como vimos na lição de ontem, ele escreve os mandamentos do Senhor no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, então nós começamos a agir, começamos a ter algum tipo de comportamento que é completamente diferente. Por quê? Porque o Espírito de Deus está controlando a nossa vida. E o Espírito de Deus, ele não vai fazer com que o fruto da carne apareça na nossa história, mas é o fruto do Espírito que vai aparecer. Alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito. É claro, se o Espírito de Deus tem o controle da minha vida e eu estou produzindo o fruto da carne, tem alguma coisa errada nisso. Talvez o Espírito de Deus não esteja tendo tanto controle quanto ele gostaria da nossa própria vida. O que acontece é que a lei de Deus entra na nossa história, no contexto da aliança com Deus, como uma evidência de que realmente nos entregamos a Cristo. A maior evidência de que temos realmente uma aliança com Deus é quando somos dirigidos pelo Espírito de Deus e guardamos seus mandamentos. Portanto, os mandamentos não são guardados para que nós sejamos aceitos por Deus. Não, somos aceitos mediante a graça, mediante a fé. Agora, quando você pensa no desdobramento disso, bom, se eu fui salvo pela graça mediante a fé, se o Espírito de Deus dirige a minha vida, então o fruto que tem que aparecer é o fruto do Espírito, que é a obediência. A obediência, portanto, é uma evidência de que a minha vida está sendo controlada pelo Espírito de Deus. Esse é o Espírito da aliança de Deus. Foi esse Espírito que Deus esperou encontrar no seu povo no Antigo Testamento, mas não conseguiu. É esse o Espírito que ele espera de nós hoje. E o mais curioso é que a grande maioria do mundo cristão diz que isso não tem nenhum tipo de problema.
Mas quando você vai olhar para a história da maior parte do mundo cristão de hoje em dia, e se você chegar em qualquer denominação e perguntar, escuta, já que nós estamos embaixo ou estamos sendo dirigidos pelo Espírito de Deus, os mandamentos não têm mais nenhum valor. Daí você pergunta, tá, então eu posso ter outro Deus além do Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra? A resposta óbvia vai ser, claro que não. Bom, eu posso tomar o nome de Deus em vão? Também não. Eu posso matar, roubar, adulterar, eu posso desrespeitar pai e mãe, eu posso cobiçar o que é dos outros? E a resposta óbvia vai ser não. Mas então você pergunta, preciso guardar o sábado? E a maior parte das pessoas vai dizer, o sábado não precisa mais, esse já foi abolido. Mas também faz parte do decálogo. E é uma evidência de que temos uma aliança com Deus. Portanto, a obediência a Deus é uma consequência da aliança que temos com Ele. O que mais me choca é perceber que o mundo cristão hoje conhece tanto sobre a Bíblia, mas tem achado que a obediência não tem nenhum papel dentro do contexto da aliança com Deus. Eu repito o conceito. A aliança com Deus, ela não é feita mediante a obediência. Mas uma vez que eu me entrego a Cristo e estabeleço uma aliança com Ele, o Espírito de Deus passa a viver em mim e como consequência dessa aliança e da presença do Espírito Santo em nós, então começamos a obedecer os seus mandamentos. Esse é o Espírito que Deus espera de nós. Eu te desafio a ler o texto que aparece no nosso guia de estudos hoje, que é do livro Caminho a Cristo, nas páginas 60, 61, 64 e 65. Eu gostaria de terminar, de encerrar minhas considerações com o último parágrafo que vai aparecer aqui, que diz assim: quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar o seu caráter divino. Mas o fato de não enxergar a própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza, da excelência de Cristo Jesus. Ou seja, quanto mais eu olho para Cristo, mais eu vou perceber a minha pecaminosidade, mais eu vou sentir o desejo de mudança e mais vou permitir que o Espírito de Cristo transforme a minha vida. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que essa pudesse ser a nossa realidade. Você não quer se unir a mim nisso? Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama. Ajude-nos a podermos viver a experiência da aliança contigo, da graça mediante a fé. Mas, ao mesmo tempo, ajuda-nos a experimentar bem de perto aquilo que é a obediência movida pelo Espírito de Deus na nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?